Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo. Tá? Agora a gente vai entrar na parte de indicadores antropométricos. E essa aula, então, ela é dividida em duas partes, né? Avaliação antropométrica 1 e avaliação antropométrica 2. Tá? Nesse momento, a gente vai estar falando sobre o básico, né? Introdução de pontos anatômicos, para que a gente possa estar fazendo a identificação, né, dos locais do corpo, para que a gente possa estar aferindo as medidas básicas de peso, estatura, os perímetros mais utilizados e as dobras mais utilizadas. Tá? Na avaliação antropométrica 2, a gente vai pegar todas essas informações e esse conhecimento e a gente vai aplicar em equações de predição para que a gente possa estar fazendo a aferição, né? Na verdade, a aferição não, a estimativa da gordura corporal, ok? Então, são dois módulos muito conectados, né? E a gente vai começar agora, né, a falar sobre esse primeiro ponto, tá? Então, basicamente, essa primeira unidade, ela é composta, né, com um pouco de anatomia essencial, que são os pontos ósseos das medidas, tá? Depois eu vou falar rapidamente o que é um perfil antropométrico, né, segundo Norton, 1996. E depois a gente vai pegar a parte maior da aula, né, que são as técnicas de peso, de estatura, os perímetros, né, e as dobras cutâneas. Tá? E aí eu coloco aqui duas referências importantes, são referências clássicas, tá? Por isso que elas são de anos, né, antigos, tá? Mas são as que são utilizadas até o momento, ok? Então, a gente começando, né, a falar sobre anatomia essencial, né, é importante a gente, eu vou mostrar, né, várias partes do corpo, né, ao longo dos slides seguintes, onde vai ser importante a gente estar identificando, né, esses pontos ósseos, né, que ficam logo abaixo, né, do tecido subcutâneo, para que a gente possa estar aplicando a técnica correta, para que a gente possa estar colocando o instrumento no local correto, né? E isso significa padronização, né? É importante que a gente tenha padronização para aferição de medidas antropométricas, né? Já que se a gente quiser repetir essa medida no mesmo indivíduo em outro momento, a gente não pode fazer numa técnica diferente, num ponto ósseo diferente, né? Ao mesmo tempo, se eu vou estar avaliando um grupo de indivíduos e que eu tenha uma equipe, né, para poder estar coletando esses dados, eu preciso padronizar essa técnica para que todo mundo possa fazer da mesma forma, né? Senão, cada um vai estar fazendo uma medida diferente. Quando a gente juntar todas as medidas para ter uma média do grupo, isso não vai estar refletindo, né, a informação mais próxima da realidade, que é o que a gente quer, né? Então, conhecer a técnica, né, da medida e identificar o ponto ósseo é um momento muito importante. Tá? Por isso que eu trouxe para vocês vários pontos ósseos para que a gente possa estar relembrando, né, e aplicar agora no nosso conteúdo. Então, a identificação desses pontos ósseos vão servir, né, a identificação vai servir para que a gente possa estar aplicando tanto na antropometria, que é a aula de hoje, mas também no momento, né, do exame físico, que foi a aula anterior que a gente tinha feito. Vocês devem ter lembrado que eu falei sobre o compartimento proteico somático, né, que é a identificação de tecidos musculares, e o compartimento energético, né, que é o tecido subcutâneo. Então, eu lembro de ter falado para vocês, por exemplo, né, sobre a identificação dessa musculatura aqui temporomandibular, a identificação de uma musculatura supra e infraclavicular, né, a fúrcula external, tudo isso para que a gente faz no exame físico, sem o uso de equipamento, né? Ao mesmo tempo, né, na parte do compartimento energético, né, identificação da bola de Bichat, que fica na face, né, da quantidade de gordura no abdômen, que fica nessa região central, tá? Então, tudo isso é também, né, aplicando conhecimento de pontos anatômicos, né? E em relação à antropometria, vai servir muito também, e até mais, porque a gente precisa agora colocar um instrumento no paciente e não só olhar, né, e observar que é o exame físico. Então, na antropometria, esse cuidado ele redobra para que a gente possa estar identificando o ponto certo da aplicação, né, do equipamento que a gente vai usar. Seja ele uma fita, né, inelástica, seja ele um paquímetro, seja ele um plicômetro. Lembrando que plicômetro ou adipômetro
é um instrumento que a gente usa para fazer as dobras cutâneas, para identificar a gordura subcutânea do paciente, né? As fitas são para fazer a aferição dos perímetros, né, que são as circunferências, né, mas o termo mais correto é perímetro, porque a gente não tem círculos exatos no nosso corpo, né? Nós temos perímetros, né, os perímetros que são irregulares ao longo do braço, da perna, do abdômen, do pescoço, né, não são círculos exatos, por isso que o termo perímetro ele é mais adequado do que o termo circunferência. Mas vocês vão ver, eventualmente eu vou falar circunferência, vocês vão ver artigos citando circunferências, né? Então, assim, não é aquela coisa tão rigorosa, né? Mas para as pessoas que são um pouco mais preciosistas, né? Eu gosto de diferenciar esse termo, tá? E o paquímetro, então, é um equipamento que a gente utiliza para medir o comprimento do osso, né? Seja ele de cotovelo, que a gente vai falar, extensão de cotovelo, seja ele, né, do comprimento do braço, seja ele da altura do joelho, que vai do joelho até o calcanhar, tá? Então, são equipamentos diferenciados. Eu vou falar sobre basicamente esses três aqui, né? Além da balança, claro, né? Bom, ok. Então, começando pela cabeça, né? Na cabeça a gente tem o osso, né? A maior parte da nossa cabeça é formada pelo crânio, né? A gente tem o arco orbital aqui, né? E a gente tem a mandíbula, tá? E além desses pontos ósseos, né? Tem um ponto cartilaginoso, né? Que agora eu vou ter que mostrar aqui para vocês, porque eu estou mostrando uma caveira, né? E a caveira não tem mais a cartilagem, mas é basicamente nessa região aqui na linha do zigomático, que eu também estou colocando aqui no slide, que é o tragus, né, que é essa parte cartilaginosa que a gente tem aqui. Então, a identificação do tragus é também um ponto importante, porque é nele que a gente faz, né, a medida imaginária, né, do plano de Frankfurt, que é a posição que a gente tem que colocar a cabeça do nosso paciente para que a gente possa fazer a aferição da estatura do nosso paciente, tá? Então, é importante a gente estar identificando, né, além, né, desses pontos ósseos, tá? Esse ponto que a gente chama de tragus, né? Que é uma cartilagem que a gente tem na frente do ouvido aqui, tá? Além disso, né, nessa parte superior aqui, a gente também faz a aferição do perímetro cefálico, que é uma medida que a gente usa basicamente em crianças, e na aula de crianças vocês vão estar vendo isso, né, com o professor que vai ministrar, tá? Geralmente a gente passa a fita aqui acima, né, do arco orbital, tá? Então, importante, né, a identificação desses pontos ósseos, tá? Descendo mais um pouco, né, indo para o lado direito ou esquerdo do corpo, a gente tem, né, a clavícula, né, e com a extensão da clavícula a gente tem, né, a borda do acrômio, né? Esse ossinho aqui é o acrômio, é como se fosse um platô, né? E na ponta dele, né, é a ponta que a gente vai identificar para colocar a fita, o zero da fita, né? De tal forma que a gente vai descendo com essa fita pelo úmero, chegando até o ossinho do cotovelo, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Além disso, a gente tem aqui a escápula, né, ou o omoplato, né, e é importante a gente identificar essa escápula, que não é difícil, porque ela é um osso largo, né, porque é na base dela, né, fazendo 45 graus com a linha da coluna, que a gente faz a medida da dobra cutânea subescapular, né, que está abaixo da escápula, tá? Aqui a gente vai estar identificando, né, o compartimento, a camada de músculo que cobre as clavículas, né, a supra e infraclavicular, tá? Então, basicamente, são esses pontos que a gente vai estar olhando. Aqui no úmero a gente vai ter também o músculo deltoide, tá? Então, basicamente, né, para o exame físico, a identificação desses pontos ósseos vai servir para a musculatura supra e infraclavicular, a fúrcula external, que é aqui no meio, né, naquela base logo acima, né, do osso externo, tá? E para o tecido energético, a gente tem o tecido subcutâneo ao redor do bíceps, que fica aqui acima do úmero, né, do tríceps, tá? E a gente tem a escápula que eu falei para vocês, né, que são as dobras cutâneas, tá? Lembrando que no exame físico a gente não usa equipamento, né? A gente vai usar equipamento para antropometria nos mesmos pontos ósseos, para dar a informação, né, dessa medida. Então,
usando um equipamento de plicômetro. A gente vai fazer dobra cutânea bicipital, tricipital e subescapular, né? A gente também tem a dobra cutânea peitoral, né, que é um ponto, né, do ponto axilar anterior até, né, o mamilo, né, um ponto médio entre o axilar anterior até o mamilo, que é a dobra peitoral, que fica basicamente aqui na frente da escápula, na parte da frente do peito. E a gente também tem aqui nessa região o perímetro do braço, né, que a gente vai falar sobre ele, que na verdade ele agrega informação sobre massa magra e massa gorda, né, porque quando eu estou pegando o perímetro total do braço, eu tenho no recheio dele, eu tenho o osso, eu tenho o músculo, eu tenho tecido subcutâneo e pele. Então, quando eu passo o perímetro nele todo, na verdade eu estou dando uma informação que agrega massa magra e massa gorda, né? Se eu pudesse estar dando um exemplo de que outra medida que seria igual a o perímetro do braço, é o índice de massa corporal, né? O índice de massa corporal, ele dá informação sobre massa magra e massa gorda, né? Quando eu estou trabalhando com indivíduos, né? E quando eu estou trabalhando a nível coletivo, eu posso até dizer que quem tem um IMC elevado tem uma probabilidade elevada de ter uma quantidade maior de massa gorda, mas a essência, né, do entendimento, né, já que eu estou pegando peso e estatura somente, traz para a gente, né, uma identificação conjunta da massa magra e da massa gorda, que é a mesma coisa que a gente vai entender o perímetro do braço. Tá? Se eu quiser separar os compartimentos, eu vou ter perímetro do braço me dando o valor total, né? Se eu quiser saber a quantidade de músculo, eu tenho que fazer o cálculo do perímetro muscular do braço, né? E para eu saber o compartimento energético, eu vou ter que usar a informação isolada da dobra cutânea tricipital, né? Então depois eu vou mostrar para vocês a equação que a gente faz essas diferenciações, tá bom? Então, indo para o próximo slide, nessa região aqui a gente tem a continuação do número que eu tinha mostrado, né? E a gente tem aqui agora os epicôndilos, né? A gente tem o epicôndilo medial, que é na parte interna do braço, né? E o epicôndilo lateral, que fica na parte externa do braço, né? Nessa articulação aqui do cotovelo, né? E aquele ossinho redondinho que fica para fora, né? Não é aquele que dá choque, não. É esse aqui grandão aqui, né? A gente chama de olécrano, tá? Aqui a gente tem o rádio e aqui logo abaixo da articulação do cotovelo, a ulna, okay? Que a gente também vai falar dele. Então, quais medidas possíveis da gente estar fazendo aqui nessa proximidade, né, do húmero com a articulação do cotovelo e os dois ossos abaixo, né? A gente tem a extensão do cotovelo, que eu vou mostrar para vocês, né? Aplicando o paquímetro do epicôndilo medial até o epicôndilo lateral, né, de ponta a ponta, né? Alguns autores chamam também de largura do cotovelo, também tá certo, tá? A gente tem o perímetro do antebraço, que é uma medida que a gente usa geralmente para aplicar em fórmulas, dificilmente a gente usa isolada, tá? E é na maior extensão aqui, né, o maior diâmetro do braço, tá? A gente tem o perímetro do punho, né, que é no finalzinho do rádio da ulna, que a gente usa para avaliar compleição física dos pacientes, tamanho de osso, né, que a gente tem basicamente, vou falar também sobre isso, né, para avaliar o biotipo, a gente tem aquele indivíduo que ele é pequeno, tem um indivíduo que tem uma estrutura óssea mediana e tem aquele indivíduo que tem uma estrutura óssea maior. E isso, claro que vai influenciar, né, no peso dele, na quantidade de massa magra e massa gorda. Então, a gente também precisa fazer essa avaliação da compleição física do paciente. E uma medida importante que a gente usa também é o perímetro do punho. A gente também tem a extensão do acrômio, que é aquele ossinho lá em cima, né, que é o prolongamento da clavícula, até o olécrano, que é esse ossinho do cotovelo, para que a gente possa estar identificando o ponto médio do braço, que é uma medida importante, porque que é um ponto importante, porque é nesse ponto médio que a gente faz perímetro do braço, a gente faz dobra cutânea tricipital e a gente faz a dobra cutânea bicipital. Então, 3 medidas dependem desse ponto médio do braço, tá? Por isso que ele tem que ser feito bem certinho, tá? E o comprimento da ulna, que é esse ossinho aqui de baixo, tá? Para que a gente possa também estar usando em equações de predição para a gente avaliar a estatura do indivíduo,
ok? Então vejam a quantidade de informação que a gente tem, né, nessa parte, tá? Bom, então, só repetindo aqui a informação, quando a gente dobra o braço, né, o olecrano é aquele ossinho que fica mais externo, tá? E aqui a gente tem o processo estiloide da ulna, né? Eu queria mostrar para vocês que também é aquele pontinho que fica mais sobressalente, mais visível, desculpa, fica mais visível, tá? É o processo, a gente chama de processo estiloide da ulna, que é esse daqui, ok? Tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Só repetindo para a gente reforçar, né, que eu acho que é importante a gente estar identificando, né, esses ossos de forma correta. Então, essa região aqui também do corpo, né, a gente tem aqui, ó, o sternum, aquele grande osso, né, achatado, tá? A gente tem as costelas, importante identificar as costelas, as fixas e as flutuantes, né, porque é nessa região aqui da última costela e não a costela flutuante que a gente vai passar, né, que a gente vai identificar, né, o ponto acima e depois o ponto abaixo da crista, né, ilíaca, para que a gente possa também estar pegando o ponto médio aqui, para a gente poder fazer o perímetro da cintura. Então, identificar onde é que fica a última costela do meu paciente é fundamental, tá? Principalmente, gente, porque quando a gente está trabalhando com indivíduos muito obesos, tá? Vocês já devem ter visto que muitos indivíduos apresentam aquele abdômen em formato de avental, que é aquele abdômen que cai, né? Então, imagine se eu for estar pensando como é que eu vou passar a fita num abdômen que está caído, né? Ele está grande, mas ele está caído, não é aquele abdômen durinho, né? Então, eu preciso identificar ponto ósseo, porque o esqueleto ele não sai do lugar, né? Então, mesmo que o abdômen esteja lá embaixo, tá? Eu vou passar a fita no ponto que eu identifiquei, né? Ósseo, que é o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, tá bom? Então, fundamental que a gente possa estar palpando o nosso paciente, identificando esses pontos ósseos para que a gente possa fazer a localização correta do instrumento que a gente está utilizando, ok? Então, para o exame físico, o conhecimento dessa região aqui vai servir para a gente identificar, mais uma vez repetindo, tá? A musculatura supra e infraclavicular e a fúrcula esternal, que é esse Vzinho que tem aqui dentro. Eu lembro que eu falei isso no exame físico, né? E para a antropometria, agora com o uso do equipamento, lembrando que o exame físico é o olhar, né? E a antropometria é equipamento, tá? Eu vou fazer o perímetro da cintura, do abdômen, né? Eu vou fazer o perímetro da minha cintura biilíaca, tá? Tem algumas medidas que eu posso estar fazendo aqui nessa região central. Eu vou fazer a dobra cutânea axilar, né? Onde é que é a dobra cutânea axilar? Ela fica no cruzamento, né, entre a minha linha axilar anterior, né, aquela que eu tinha mostrado no slide anterior, quando ela cruza, né, com a base do externo, que é esse pontinho aqui que a gente precisa identificar. Então, a gente vai traçar ou uma linha, né, que seja uma caneta dermográfica, a gente vai traçar uma linha aqui e uma outra linha aqui, tá? Para que a gente possa estar identificando esse ponto, né, que a gente vai estar fazendo a dobra cutânea axilar, ok? Então, indo para o próximo. Aqui os ossos da pelve, né? Importante a gente identificar o osso ilíaco, porque é nesse osso ilíaco que a gente vai fazer, né, o perímetro biilíaco, geralmente é bem encostadinho aqui, que a gente passa a fita, né, na parte superior, né, da crista ilíaca. Essa aqui que é a crista ilíaca, né? E aí o que é o difícil aqui? É a gente encontrar o ápice mais superior dela, né? Porque ela é um osso redondo. Se ela fosse um osso assim, né, que a gente pegaria esse vértice aqui, seria mais fácil, igual a escápula. A escápula ela encaixa aqui direitinho, mas a crista ilíaca ela é um osso redondo. Então fica difícil muitas vezes a gente estar identificando, né? Então a gente tem que usar um pouco de subjetividade, né, e de bom senso para estar vendo qual é o ponto aqui que a gente vai estar usando, tá? E a dobra cutânea suprailíaca, né, que é no mesmo ponto. Então aqui a gente vai usar o perímetro, vai passar a fita aqui por cima, depois a gente vai botar um dedinho, né, acima da crista para dar um espaço para a gente poder destacar a dobra e colocar o plicômetro ou o adipômetro para poder fazer a espessura dessa dobra, né, identificar a espessura dessa dobra.
Então, indo para o próximo ponto, descendo agora a perna, né, a gente tem aqui o fêmur e a articulação do joelho, né, que tem a patela aqui, logo abaixo da articulação do joelho a gente tem o início da tíbia, né, que é o osso mais largo, e a gente tem a fíbula, tá? Então, também é importante identificar todos esses ossos aqui, porque eles vão servir para a gente fazer medidas, né, para fazer as nossas estimativas de peso, até de peso e de estatura, quando eu tenho um paciente que, por exemplo, não consigo tirar do leito para poder fazer suas medidas antropométricas, né? Então, essas medidas aqui, elas vão servir para avaliar o compartimento proteico somático, tá? Gente, proteico somático vem de somas, né? Que significa corpo, tá? Então, basicamente, o meu compartimento proteico, ele é formado por ele é subdividido em dois compartimentos, que é o compartimento proteico somático, tá? Que é a minha musculatura esquelética, e o meu compartimento visceral, tá? O que é isso? É a quantidade de proteínas que ficam circulando no meu sangue, tá? Por que eu já estou adiantando isso? Porque vai ser isso que a gente vai falar na aula de indicadores bioquímicos, né? Albumina, transferrina, tá? Mas agora, na aula de antropometria, eu estou falando basicamente de musculatura esquelética, que eu vou chamar o tempo inteiro de compartimento proteico somático, porque a musculatura esquelética forma o meu corpo, que é o somas, tá? Então, o meu compartimento proteico somático, né, posso identificar aqui na parte superior a musculatura de quadríceps, na parte inferior a musculatura de panturrilha, né? E o meu compartimento energético, eu posso identificar, por exemplo, quando a gente está chegando na parte superior aqui do fêmur, quase chegando na articulação, né, do quadril, onde a gente tem aquele maior acúmulo de gordura, tá? E à medida que o paciente vai desnutrindo, né, eu lembro que eu falei no exame físico também, ele vai fazendo uma formação de vale, ou seja, um buraco entre as pernas, né? Porque além dele estar perdendo musculatura esquelética, ele também está perdendo tecido adiposo, tá? Em relação à antropometria, agora com o equipamento, onde é que eu vou botar, né, a minha fita inelástica e onde é que eu vou botar o meu paquímetro, né? E até o meu plicômetro, né? Ficou faltando aqui. Eu vou fazer um perímetro da coxa, eu posso fazer um perímetro da panturrilha, eu posso fazer a dobra da coxa também, que eu esqueci de botar aqui, e eu posso fazer a dobra da panturrilha também. Existe uma dobra cutânea da panturrilha, tá? Além da altura do joelho, porque a gente vai falar bastante dessa medida, né? E, na verdade, essa altura do joelho, ela foi uma proposta de um autor, né, chamado Shun Leia, tá? Que na década de 70 lá, ele sugeriu o seguinte: será que a gente poderia fazer uma estimativa da altura, né, de pacientes idosos, né, com um osso que não diminui de tamanho ao longo dos tempos, né, ao longo da idade? Porque naquela época a gente descobriu que à medida que a gente, né, a cada década, a cada 10 anos, a gente vai perdendo 2 centímetros em estatura por conta do achatamento, né, dos discos vertebrais. Então, como a tíbia ela é um osso denso, né, ele não tem articulações aqui, é um osso de comprimento único, né, ela se mantém ao longo do passar dos anos. Então, ele sugeriu essa equação naquela época para que a gente possa estar fazendo a estimativa dessa estatura quando a gente tem um paciente que não consegue levantar do leito, né, para que a gente possa estar fazendo uma estimativa de um peso atual desse paciente. Tá? Então, são equações que deram muito certo, tá? Por isso elas são aplicadas até hoje, e apesar delas terem sido sugeridas para idosos no início, hoje em dia a gente tem as equações até para crianças. Então, tem criança, tem adulto, tem, né, para ambos os sexos, enfim, a gente tem para todas as situações. Tá? Então, indo para o próximo slide, né? E aí, gente, já terminei a parte dos pontos ósseos, né, para que a gente possa estar fazendo essa revisãozinha importante, né, para a gente fazer as medidas antropométricas. E aí o Norton, ele sugeriu, né, 2 tipos de perfis, né, antropométricos, né, um simplificado e um completo. Então, dependendo da sua atuação, dependendo do que você for fazer, você pode estar, né, querendo fazer uma consulta mais rápida, por exemplo, vai atender um paciente de ambulatório, né, vai atender um paciente de clínica, esse perfil antropométrico simplificado ele já é suficiente, né? Porque a gente já tem peso, altura, tem 3 perímetros e tem 4 dobras.
Geralmente com 4 dobras eu consigo já fazer uma estimativa de percentual de gordura, já é suficiente, tá? Se eu for fazer antropometria a nível populacional, eu nem uso perímetro e dobra na maioria das vezes, eu uso peso e estatura somente. E muitas vezes até peso e estatura ferido, que nem o Vigitel que a gente tem, né? A gente tem inquéritos nacionais que são feitos no Brasil há anos, né? Então o Vigitel, que é um sistema de vigilância por telefone, já existe há mais de 10 anos. E ele somente usa peso, estatura aferida, né? Autorrelatada por telefone, tá? Justamente porque você levar equipamentos a campo para estar fazendo em 1.000, 2.000, 20.000 pessoas, isso é uma coisa surreal, né? Muitas vezes não dá para fazer, tá? Então, são medidas que muitas vezes a gente precisa que sejam autorreferidas, tá? Então, a nível de consultório, de ambulatório, esse perfil antropométrico simplificado, ele dá muito bem, ok? Para a nossa proposta, tá? E aí eu queria mostrar para vocês, porque acabou de sair, né, um resultado desse inquérito, né, Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, e aí, gente, é assustador que a gente ainda não consegue estar, né, fazendo o controle, né, do crescimento do excesso de peso e da obesidade no nosso país. A gente tem tanto conhecimento, a gente já sabe tanto sobre alimentação saudável, a gente já sabe tanto sobre atividade física, e, de fato, a gente está tendo uma redução do nível de sedentarismo, né? O brasileiro está tendo um aumento da sua atividade física, isso é uma coisa legal, mas olha que as prevalências de obesidade continuam aumentando, né? Então, a gente tem o último inquérito que foi feito comparado com os anteriores, tá? Desde 2002, a gente está vendo que só cresce, ó, excesso de peso só cresce em homens e em mulheres, tá? Então, a gente precisa continuar estudando, precisa, né, manter, né, esse acompanhamento, né, através de um bom conhecimento, para que a gente possa estar descrevendo e mostrando que o problema ainda existe e que a gente precisa, né, continuar combatendo, tá? Bom, se vocês forem fazer pesquisa, especificamente pesquisa com atletas, né, ou qualquer grupo de indivíduos, ou qualquer indivíduo que vocês estejam atendendo, até no ambulatório ou a nível de consultório, que precise, né, de detalhamento de percentual de gordura corporal, tá? Por exemplo, vai atender um atleta. É legal você fazer várias medidas, porque elas podem ser analisadas individualmente, elas com elas mesmas ao longo do tempo, ou você pode estar agregando todas essas medidas e calculando, né, equações, tá? Além disso, né, a gente tem várias medidas aqui dos perímetros, ok? Então, esse é considerado o perfil antropométrico total, tá? É o que a gente, segundo Norton, são as medidas que ele sugere para que a gente possa estar avaliando, né, a composição corporal do indivíduo, ok? E aqui ele também sugere, né, na referência do Norton, de 1996, eu quis trazer para vocês um exemplo de protocolo de coleta de medidas, tá? Então, vejam que ele coloca, né, todas as medidas que ele sugeriu, né, no slide anterior, tá? O nome do paciente, né, informações importantes, e ele coloca também um espaço, né, para que a gente possa estar fazendo as medidas de forma repetida, porque é importante, né, quando a gente tiver, né, o nosso momento prático, né, vocês vão ver que a gente não pode fazer apenas uma vez a medida. A gente tem que fazer justamente por conta, né, dessas flutuações, né, de pequenos detalhes da técnica de aferição, mesmo que a gente padronize, no momento que a gente vai fazer, né, a aferição, pode ser que tenha alguma coisa que dê errado, né? A gente coloca um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, o paciente deu uma respirada, né? Então, muita coisa pode acontecer, tá? Vocês devem ver na aula de antropometria 2, fontes de erros em antropometria, tá? Então, por causa disso, é importante que a gente faça as medidas 3 vezes, tá? E depois a gente calcule uma média. Mas para que a gente possa estar calculando essa média, se eu tiver medidas que estejam muito diferentes, por exemplo, em relação a dobras cutâneas, se eu tiver dobras acima, né, uma diferença acima de 3 milímetros entre elas, por exemplo, uma deu 17 milímetros e a outra deu 23. Nossa, eu tenho que ficar repetindo mais do que 3 vezes para que eu possa ter uma distância entre elas que seja menos do que 3 milímetros, tá? Porque senão eu estou tendo muita flutuação na minha técnica de aferição, tá bom?
Então, isso é importante, ok? Bom, e agora a gente vai entrar na parte de técnicas de medição em antropometria, ok? Vou dar uma pausa aqui, só para eu estar checando se o vídeo está gravando. Então, gente, falando agora das técnicas de medição em antropometria, né, inicialmente vamos explorar, né, todas as medidas de peso e de estatura, né, com o cálculo do MC, geralmente relacionado à predição de doenças, né, que é para isso que a gente calcula, né, a harmonia entre os compartimentos corporais. Né, será que o meu peso, a quantidade de quilos que eu tenho, está adequado para a minha altura, né, para a minha estatura? Então, essa é a principal pergunta que a gente faz quando a gente está calculando o IMC, porque diversos estudos já mostraram, né, que o valor do IMC tem muita associação com muitas doenças. Quando ele está muito baixo, geralmente a gente tem associação com doenças, na maioria das vezes, respiratórias ou cânceres, né, porque já é num processo de desnutrição. E quando ele está muito alto, geralmente é doenças que têm associação de alteração de metabolismo, né? Síndrome metabólica, dislipidemia, hipertensão, diabetes, que na verdade é a maioria das doenças que a gente tem hoje em dia. Né? Então, a aplicação do IMC a nível populacional, isolado, é uma coisa muito importante para nível de assim, construção de saúde pública. Né? E quando a gente vai usar o IMC a nível individual, né, a recomendação é que a gente nunca use de forma isolada. Por isso que vocês estão tendo uma aula de antropometria para justamente explorar diversas medidas antropométricas no paciente de vocês, tá? Bom, e aí depois a gente vai falar de perímetros e dobras, né? O perímetro, ele dá a ideia dessa distribuição de gordura corporal, então ele informa sobre a distribuição central de gordura, e a gente pode também analisar o compartimento energético, né? E fazer a predição de gordura corporal através das dobras, tá? Mas só lembrando que isso vai ser na aula 2, né? Hoje a gente vai falar basicamente de técnicas, tá? Então, falando sobre peso, né? Quais são as possíveis informações de peso que a gente pode obter do nosso paciente? A gente vai ter o peso atual, né? Que é aquele peso de um paciente ambulatorial, de consultório, que a gente vai botar ele numa balança a partir de uma técnica, né? Que eu vou mostrar para vocês em vídeo, tá? Ou então eu posso fazer uma estimativa se esse paciente não puder subir numa balança. Então a gente tem recursos para estar fazendo estimativas desse peso, porque o ponto de partida do cálculo de uma dieta, né, a gente depende muito da informação do peso, né, porque a oferta dos nutrientes, né, principalmente os macronutrientes, são oferecidos a partir por cada quilo de peso corporal. Né? Então é importante para a gente utilizar o maior número de recursos possíveis para que a gente possa estar fazendo uma estimativa desse peso. Né? Além disso, a gente pode estar perguntando ao paciente qual é o peso usual dele. Né? Por que é importante? Porque às vezes aconteceu alguma coisa na vida desse paciente que fez uma alteração muito grande de peso, tá? Mas não era a realidade dele. Né? E aí a gente precisa perguntar, a maior parte da sua vida, né, qual foi o seu peso na maior parte da sua vida? Tá? Isso a gente chama de peso usual. É o peso que o indivíduo manteve por maior número de anos, né, na sua vida. Tá? Além disso, gente, o peso ideal. O peso ideal é um peso de referência, que a gente vai estar comparando, né, o peso atual do paciente. Então a gente também precisa conhecer qual seria o peso ideal, porque ele é individualizado. A gente vai calcular o peso ideal do paciente. Né? Não existe um peso ideal fixo para todo mundo. Então, tem várias estratégias para a gente calcular o peso ideal. Né? Eu vou falar de como a gente calcula o peso ideal através do IMC, que a gente multiplica, né, um IMC teórico, um IMC desejável, um IMC saudável, né, multiplica pela estatura do indivíduo ao quadrado, né, que na verdade é a inversão da equação do índice de massa corporal, né? Mas também tem como a gente está vendo, né, por compleição. Né? Se o indivíduo tem uma compleição pequena, então pode ser que ele tenha um peso ideal diferente de outro indivíduo que tenha a mesma altura e até mesmo o peso dele, né? Mesmo o peso atual. Tá? Então a compleição, a estrutura óssea do indivíduo é importante, né? É o que a gente vai avaliar para poder estar calculando o seu peso ideal. E a gente tem esses recursos com o tamanho de osso, que é a largura ou extensão de cotovelo ou punho, e a análise do biotipo do paciente, né, que é uma análise um pouco mais global e muitas vezes até independente de tamanho de osso, né, por instrumento paquímetro. Tá?
Então, dado essa introdução, vamos falar sobre o cálculo do peso ideal a partir do IMC, né? A gente tem aqui todos os nomes, né, que são possíveis para o peso ideal. Peso saudável, peso recomendável, peso ótimo, peso desejável. Então, na literatura, vocês vão encontrar todos esses possíveis termos, tá? E aí, por que ele é considerado um peso saudável? Porque é o peso relacionado a nível de estudo populacional, né, a menor mortalidade e a maior longevidade. Tá? Quem vive mais é quem é saudável, quem é mais saudável. Né? A partir desses estudos de longevidade, que hoje a gente está tendo novas até recomendações até de micronutrientes. Tá? Então, vamos lá, a gente tem a classificação, essa aqui é a classificação clássica, né, do IMC, que também é chamado índice de Quetelet, né? O Quetelet, ele foi um estatístico que fez, né, na época, vários estatísticos fizeram várias propostas, né, de análise do peso em função da estatura para adultos, tá? E o índice de Quetelet foi o índice que foi considerado o mais apropriado, o que mais identifica gordura corporal, né? Porque a nossa preocupação, o nosso desejo enquanto profissional de saúde é identificar o excesso de gordura corporal, porque a gente sabe que é isso que está relacionado às doenças, especialmente as doenças crônicas, que são as doenças de maior prevalência hoje em dia. Né? Então, aqui a gente tem aqui todos os valores. Desculpa. E aí a gente tem a classificação, tá? Magreza grau 3, grau 2, grau 1, peso normal, excesso de peso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, ok? A gente sabe, né, que é o peso dividido pela estatura ao quadrado, a gente tem o IMC. Agora, pensando o contrário, né, eu tenho o meu peso atual, né, que calculei o IMC me deu essa classificação. Agora eu quero saber o peso ideal do meu paciente, tá? Que valor de IMC que eu vou botar aqui para a mesma estatura do paciente, para encontrar o meu peso ideal? A gente tem algumas sugestões. Ou a gente escolhe o ponto médio desse intervalo aqui, né, de 19 até 24,9, então, é 18,5 até 24,9. Então, a gente vai pegar 18,5, soma com 24,9 e divide por 2. Então, a gente vai ter um ponto médio, tá? Existem algumas sugestões, né, de diferenciar isso por sexo, mas eu prefiro usar o ponto médio, que é o valor de 21,7, que serve para ambos os sexos, tá? Mas alguns autores sugerem 22 para homens e 20,8 para mulheres. Eu acho isso irrelevante, tá? Eu uso um ponto médio para todo mundo, ok? Ou então eu posso usar a variação do IMC desejado. Por exemplo, vocês vão avaliar um paciente que está com IMC de 40, tá? Vocês não podem calcular um peso ideal dele, né, baseado no ponto médio do intervalo de normalidade, né? Eu não vou botar que o peso ideal dele vai ser o IMC de 21,7, já que o peso atual dele me dá um valor de 42 de IMC, né? Então, assim, está muito distante. Aí, o que a gente pode fazer para estar traçando, né, algumas etapas de objetivo? A gente pode estar trazendo para as classificações anteriores. Então, eu posso, por exemplo, traçar um peso ideal dele inicial a partir de um IMC 35, que é o que mais se aproxima do IMC atual dele. Perceberam? Então, tem que ter, isso que eu falo, tem que ter um pouco de bom senso, gente. Senão, a gente vai ser igual um papagaio repetindo a aplicação de tabelas, né? Cada paciente vai ter uma demanda diferente e a gente tem que aplicar esse conhecimento de uma forma diferente nos nossos pacientes, tá bom? Então, indo para o próximo, né, a gente também pode calcular o peso ideal também a partir de um IMC que foi sugerido, né, segundo idade. Tá? Então, o Bray, que é um autor que trabalha muito com o tema obesidade, ele sugeriu essa tabela, que não é a tabela da OMS, né, que é a tabela anterior que eu mostrei para vocês, que é a que a gente mais usa. Mas é interessante também a gente avaliar segundo a idade, porque a gente sabe que à medida que a idade vai passando, a gente tem redução do metabolismo, redução, né, da massa magra, aumento do percentual de gordura, até de uma forma fisiológica, né? Então é interessante a gente estar avaliando isso, né? Qual seria um IMC ideal segundo a idade, tá? Mas mais uma vez usando o bom senso nos pacientes que têm extremos de IMC, tanto um paciente que está muito desnutrido quanto um paciente que está com muito excesso de peso, né? Bom,
assim, vocês vão ter isso na aula de idoso, mas eu já quis adiantar, né, para mostrar que todos os valores anteriores, eles são mais indicados para pacientes adultos, tá? Quando o paciente está acima de 60 anos, né, aqui no Brasil e lá fora acima de 65 anos, que é a classificação para idosos, tá? O Lipschitz, né, que é um autor que trabalha muito com idoso, ok? Assim como o Schumleia, né, que eu tinha falado, que fez aquelas equações da altura do joelho, ele sugere pontos de corte diferentes, porque o idoso ele tem uma tendência para desnutrir, né? Então a gente, por exemplo, a partir eu não posso esperar ele chegar ao 18.5, 18.4 para dizer que ele está desnutrido, né? Então eu uso já um ponto de corte mais superior para que eu possa estar identificando, né? Ele é um ponto de corte mais sensível, né? Eu elevo o ponto de corte para que a partir do momento que o paciente dá uma certa emagrecida, eu já falo, caramba, esse paciente precisa de uma intervenção. Eu não vou esperar ele chegar ao 18.5, tá? Então, pontos de corte mais elevados para magreza, da mesma forma que eu não vou estar, né, exigindo que esse paciente ele tenha um IMC normal até 25, né, justamente porque existe uma questão fisiológica, né, de um aumento de percentual de gordura com a idade, e justamente porque eu não quero que esse paciente ele desnutra, eu vou permitir que ele seja considerado saudável, né, até o IMC 27, tá? E que depois disso, vejam que a gente nem chama de obesidade, a gente chama de excesso de peso, ok? Então, assim, a preocupação da obesidade é realmente na faixa etária de adultos, que vai até 59 anos, certo? Então, qualquer valor, né, dentro do bom senso que eu havia falado, entre 22 e 27, a gente vai estar calculando esse peso ideal também, tá? Vamos lá para o próximo. Uma outra proposta também, que é uma proposta bastante recomendada para idosos, segundo alguns autores, tá? É a gente fazer o cálculo do peso ideal segundo o valor de IMC no percentil 50, ó, que é esse daqui que está para mulheres e esse daqui que está para homens. Tá? Vejam que até é um valor fixo e ele tem as suas faixas etárias. E é legal que ele vai até 74 anos de idade. Tá? Então, se meu paciente estiver dentro dessa faixa etária, também acho interessante a gente estar utilizando, né, o IMC no percentil 50. Tá? O que é legal? Vocês estarem fazendo todos esses cálculos e vocês avaliarem qual seria, né, o peso, a equação de peso ideal mais adequada para o contexto do seu paciente. Ok? Por isso que eu estou dando várias opções. Mas, de fato, a literatura atual tem recomendado, né, o cálculo do peso ideal utilizando, né, o IMC no percentil 50. Tá? Então, indo para o próximo aqui, a gente tem o cálculo do peso ideal, agora avaliando a compleição, ou seja, estrutura óssea do meu paciente. Né? E uma das opções para a gente avaliar a compleição física é a extensão do cotovelo. Então, começando aqui, como é que a gente faz? A gente pede para o paciente botar o braço, né, o braço direito, né, na maioria das vezes, em 50 graus, em 90 graus, tá? Para fazer esse Lzinho aqui. A gente vai se posicionar de frente para o paciente e a gente vai usar esse instrumento chamado paquímetro, onde a gente vai identificar os epicôndilos. Lembra os epicôndilos? O epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Lembrando que eles têm localizações diferentes, um está um pouquinho acima do outro, até por essa foto aqui está dando para ver, tá? E a gente vai estar posicionando o paquímetro, né, de ponta a ponta aqui, tá? Uma outra opção, que se você não tiver paquímetro, porque o paquímetro já é uma régua, né, ele já dá o valor aqui. Sem o paquímetro, você pode também fazer essa medida, é só colocar, né, os dedos, né, o polegar e o indicador, posicionando no epicôndilo, tá? Nos epicôndilos, e depois mantém, né, a mão aberta, né, na largura que estava, que isso é uma coisa também difícil, tá? Mas é possível a gente fazer uma estimativa, coloca, né, numa régua, né, e avalia, tá? Outra informação importante para que a gente possa estar comparando, né, essa largura do cotovelo, né, é a altura, tá? E que a gente vai comparar, então, e também a idade, e depois a gente vai usar tabelas, e a partir do uso dessas tabelas a gente vai definir se o nosso paciente tem uma compleição pequena, média ou grande, tá? É mais uma vez uma tentativa de estar colocando nossos pacientes e até a gente
né, em tabelas, tá? Mas lembrando que a gente tem que usar o bom senso, né? E que tudo isso é apenas uma estimativa. Então, a gente tem tabelas, né, por estatura, tá vendo? Olha, então, assim, se eu sou mulher e a minha estatura é 1,61, tá? Ou 1,61. E a minha compleição física, por exemplo, minha extensão do cotovelo deu 5,4, né? Aí, olha aqui, eu não tenho 5,4 nesse... Ai, meu Deus, vai voltar. Eu não tenho 5,4 nessa tabela aqui. Desculpa, é que eu cliquei aqui sem querer, gente. Estou voltando já. Eu não tenho 5,4 centímetros nesse intervalo aqui, porque esse intervalo ele faz referência a uma extensão de cotovelo, né, com uma pessoa que tem uma compleição física média, tá? Então, se eu tiver 1,61 m, que é a minha altura, e a minha medida, né, de extensão do cotovelo der 5,4, significa que a minha compleição é pequena, porque está abaixo desse intervalo. Se der 6,8, por exemplo, tá? Se eu tenho 1,61 m, significa que a minha compleição física ela é grande, tá? Então é assim que a gente interpreta essa tabela. Mas eu tenho também uma recomendação, né, que foi feita desse estudo aqui, é um estudo que acontece nos Estados Unidos desde a década de 70 até hoje, então é um estudo bastante famoso, é o NHANES, e a gente tem vários dados populacionais, né, a partir desses valores, mas assim, são valores feitos para a população americana, né? A gente ainda não encontrei uma referência que tivesse uma tabela, né, de compleição física para brasileiros, por isso que eu estou mostrando essa. E veja que essa tabela aqui, então, ela já coloca, né, a estrutura pequena, média e grande, tá? Tá aqui atrás da setinha, para homens e mulheres por idade. Então, veja que essa tabela aqui, ela faz a comparação por estatura e essa aqui ela faz por idade, tá? Então, vocês podem estar escolhendo qual das duas tabelas que vocês vão querer usar, tá bom? Então, partindo aqui para o próximo slide, né, fazendo agora a mesma coisa, compleição física pelo perímetro do punho, né, como é que a gente faz? A gente vai identificar, olha lá, o processo estiloide da ulna. Lembra que eu mostrei para vocês que é esse ossinho aqui que fica protuberante? A gente precisa identificar esse ossinho e passar a fita logo depois dele, né? Então, a passagem da fita é essa. Toda vez que a gente vai fazer um perímetro, a gente precisa cruzar a fita. Cruzar assim, uma por cima e outra por baixo. A gente não pode fazer isso, né? A gente posiciona para que o zero da fita esteja aqui, batendo com o valor da fita aqui embaixo, a gente possa fazer a leitura, tá? Que é exatamente isso que foi feito aqui, né? Veja que ele não está cruzando assim, né? Ele está fazendo assim, tá? E aí a gente vai pegar essa medida do punho, a gente vai pegar a altura do paciente, né, ou estatura, vai dividir uma pela outra e o valor, que é a compleição, de acordo com o sexo, a gente vai estar identificando aqui nessa tabela, tá? Bem facilzinho também, né? Vamos lá para o próximo, então. E a partir, então, gente, estou falando disso de identificar a compleição, mas como é que fica o peso ideal, né? Então, a gente fazendo tanto pela extensão do cotovelo ou pelo perímetro do punho, tá? A gente precisa, a partir do momento que a gente identificou a compleição física do nosso paciente, né? Se ela é pequena, média ou grande, tá? Ou para mulheres ou homens, né? E para a estatura, tá? A gente vai estar identificando, então, né, o seu peso ideal, ok? Então, por exemplo, vamos lá, pegando lá, eu tenho 1,61 m, né? Então, eu vou ficar por aqui, né, entre 1,60 m e 1,62 m, tá? A minha compleição, né, pela tabela lá, deu uma compleição pequena, então a minha faixa de peso ideal fica entre 51,3 e 57,1, tá? Se ainda assim vocês quiserem pegar um valor apenas, né, vocês podem pegar qualquer valor dentro desse intervalo, tá? Mas se vocês quiserem pegar um valor mediano, vocês podem pegar esse 51, somar com 57 e dividir por 2, tá? Que seria um start. Depois vocês vão fazendo as adequações à medida que vocês vão acompanhando o paciente de vocês, tá bom? Então fica aí mais uma sugestão. Fazendo também como identificar a compleição física pelo biotipo, né, sem fazer medida de osso, como eu tinha mostrado para vocês, né, a partir da identificação do biotipo do paciente. Né, esse biotipo ele tem a ver também com o somatotipo, né, que é aquele que a gente está identificando uma tendência que a pessoa tem
para fazer ganho de massa muscular ou ganho de gordura. Então, basicamente, gente, sempre lembrando que nós não estamos nos livros, é somente uma forma didática de estar agrupando, né, os indivíduos e, assim, é o maior número de características. Não quer dizer que a gente tem que ter todas as características, né, desses 3 níveis aqui de biotipo, tá? Então, basicamente, o indivíduo que tem o maior número dessas características que eu vou falar para vocês, ele vai ser classificado como longilíneo, tá? Então, o que é um indivíduo longilíneo? Né? É um indivíduo que ele vai ter um aspecto emagrecido, né? Visualmente ele vai ter uma quantidade maior, né? Quer dizer, vai ter uma quantidade pouca de gordura, mas também não vai ter muita massa muscular, né? É um paciente que tem dificuldade para engordar, tanto fazer hipertrofia quanto fazer o aumento de percentual de gordura, tá? A nível até de personalidade, uma pessoa um pouco mais pacata, né? E um dado ósseo que é interessante também, né, é o ângulo de Charpy, né? Esse ângulo aqui que é feito com a base do externo e as costelas, né? Vejam que esse ângulo, ele está um ângulo, assim, digamos que aqui está 90 graus, né? Então ele é um ângulo fechadinho, tá? Ele está um ângulo fechado, então ele é um ângulo menor do que 90 graus, o ângulo de Charpy, ok? Bom, o indivíduo que é normolíneo já é um indivíduo que ele responde muito bem aos fatores ambientais. Por exemplo, se ele não come, ele vai emagrecer. Se ele come, ele vai engordar. Se ele fizer atividade física, ele vai ganhar massa muscular com muita facilidade. Mas é um indivíduo que tem uma maior proporção de massa muscular do que de percentual de gordura, tá? É um indivíduo que tem o ângulo de Charpy exatamente num valor de 90 graus, né, que é um normolíneo, tá? Que é o de 90 graus, que é a base do externo com as costelas, tá? E é um indivíduo que, assim, é um indivíduo mais enérgico, né? Um indivíduo que ele mais disposto, um indivíduo que tem uma personalidade que até assim não está muito bem definida quanto a essa coisa de ser pacato e nem quanto ao brevilíneo, que seria um indivíduo que tem uma personalidade um pouco mais, digamos, agressiva, tá? Mas essa coisa de personalidade também, gente, é uma coisa muito subjetiva, né? Eu estou trazendo para vocês o que tem na literatura e para que vocês possam estar verificando alguma tendência, mas não é essa coisa de preto no branco, né? E aí, finalmente, o indivíduo brevilíneo, tá? Ele vai ter, né, uma tendência, né, para fazer maior ganho de massa adiposa, um ângulo de Charpy mais aberto, maior do que 90 graus, tá? E a dificuldade mesmo de estar emagrecendo, né, com uma proposta, né, de restrição calórica, tá? Outra coisa que é interessante de falar é que a estrutura do tórax, né, do indivíduo longilíneo, tá, vai ser maior, né, do que o indivíduo brevilíneo. Então, o indivíduo brevilíneo ele tem o tronco, né, um pouco mais curto e pernas mais longas, tá? O longilíneo ele já tem um tronco maior, com as pernas um pouco mais curtas, isso a proporção entre eles, mas de qualquer forma ele pode ser um indivíduo alto, né? E o normolíneo ele tem uma quantidade proporcional de tronco com o tamanho de perna, tá? Então são basicamente essas características que acabam definindo, sei? E aí a gente tem dentro dessa mesma classificação, mas utilizando, né, a nomenclatura de somatotipo, né, a gente vai ter o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo, tá? Então são nomenclaturas diferenciadas, mas que essencialmente seguem, né, a mesma classificação do biotipo, tá? E aí, gente, o ectomorfo, então, que é interessante a nível de atividade física, né, identificar, para que a gente possa estar vendo a tendência, né, o dom desse indivíduo, né, para fazer práticas de atividade física. Não adianta eu pegar um indivíduo ectomorfo e botar ele para fazer esse tipo de atividade que precisa de ter corpo, né, precisa ter uma quantidade maior de massa corporal, né. Então, eu vou aproveitar, né, a capacidade aeróbica, né, desse indivíduo que é mais emagrecido, né, que consegue estar envolvido em atividades mais aeróbicas, né, da mesma forma que um indivíduo mesomorfo, né, seria para essas atividades que agregam as duas coisas, né, tanto a parte aeróbica quanto de força, né, e esse indivíduo brevilíneo ele não teria tanta capacidade aeróbica e mais uma capacidade de até levantamento de peso, né. Então é interessante a gente estar fazendo isso, principalmente para esporte, né.
Bom, a próxima slide, então, é o momento que a gente vai estar vendo. Bom, para que serve isso, Leila? Para que eu preciso identificar isso? Né? Essa é a equação, então, que a gente usa para que a gente possa estar calculando qual o peso ideal de um indivíduo a partir dessa classificação de normolíneo, brevilíneo ou longilíneo, segundo o sexo, ok? Então, fica aí uma opção para vocês. Eu acho interessante a gente fazer isso, especialmente quando o paciente está com excesso de peso, né, e a gente precisa calcular esse peso ideal para que a gente possa estar vendo, né? Será que ele é um indivíduo realmente brevilíneo? Ele está com excesso de peso, ele é brevilíneo ou ele é normolíneo que estava comendo demais? Ou é um paciente que come pouco e ele fica com excesso de peso, né? Então, é interessante a gente estar vendo essas características pessoais, né? Para que a gente possa estar conduzindo, né, o tratamento da melhor forma, tá? Bom, como é que a gente faz a adequação do peso, tá? Então, a adequação do peso é um cálculo que a gente faz comparando o peso atual, né, dividido pelo peso ideal ou peso usual, tá? Pode ser ou um ou outro. Essa tabela, ela é bem interessante, né? A partir de menos do que 75%, a gente já considera um déficit grave. O normal seria ficar entre 10% para baixo e 10% para cima, né? Entre 90 e 110, tá? E a gente considera já a obesidade grave acima de 200%, né? Então, é importante isso daqui, porque eu não estou só dizendo que o paciente está obeso, né? Eu estou fazendo, né, uma identificação de uma quantidade de gordura corporal que ele tem, né, e estou indicando um risco nutricional desse paciente, né? E o risco nutricional que mais acontece quando eu tenho obesidade é de alteração metabólica, né? Então, por que esse cálculo da adequação de peso, né, em função do peso ideal ou usual, seria até mais interessante do que o IMC? Porque o IMC, ele utiliza basicamente duas informações. Ele utiliza peso e estatura, né? A tabela clássica que a OMS sugere é peso e estatura, né? A gente viu que o Bray, ele pede também para usar a idade. Mas a basicona que a gente usa até hoje em dia, né, que mais é usada, ela usa apenas duas informações, tá? E quando eu estou fazendo esse cálculo aqui, né, de peso atual pelo peso ideal, né, eu estou considerando sexo, eu estou considerando idade, eu estou considerando estrutura óssea, porque veja, eu estou comparando com o peso ideal. Olha lá aquele monte de equação que a gente, né, aprendeu, né, a partir de uma compleição física para a gente calcular o peso ideal. Então, eu uso a informação de estrutura óssea, isso é interessante, tá? Além do peso e da estatura. Tá? Então, é uma informação um pouco mais completa, tá? E acho um pouco mais adequada para a gente estar fazendo análise de risco nutricional. Okay? Então, no próximo slide, a gente também pode, né, fazer ajustes do cálculo do peso ideal para a obesidade. Esse ajuste do cálculo do peso ideal, ele é recomendado para quando o indivíduo não está só com excesso de peso, né, ele está com um IMC acima de 30, tá? Ou para indivíduos que têm mais de 115% daquele peso, daquela adequação do peso atual para o peso ideal, tá? Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar o peso atual, dividir pelo peso ideal, multiplicar por 0,25 e vai somar o peso ideal. Isso aí é um peso ideal ajustado, ok? Também é uma forma interessante da gente usar como ponto de partida para o cálculo das necessidades energéticas desse paciente, ok? Da mesma forma que a gente usa para a obesidade, a gente pode usar também para a desnutrição. Então, a partir do momento que o indivíduo tem um IMC menor do que 18,5, tá? Ele pode usar, né, a gente pode aplicar esse mesma equação e a diferença é que a gente inverte aqui, tá? Deixa eu só ver aqui, peso ideal, peso atual. Só ver se eu botei direitinho isso, ó, peso atual e peso ideal para a obesidade, tá? E para a desnutrição, a gente inverte. A gente coloca o peso ideal e vai diminuir o peso atual, tá? Recomendado também, né, além do IMC 18,5, se vocês fizerem esse cálculo do percentual de adequação, os indivíduos que têm menos do que 90% do ideal são indivíduos que vocês podem estar fazendo esse ajuste do peso ideal, tá? Vamos lá, o próximo slide. Então,
Seguindo, né, esse cálculo dos ajustes, tá? A gente também pode fazer ajuste para quando o indivíduo ele não tem algum membro, né? Então, a gente tem aqui uma tabelinha que foi sugerida por Bronsky em 1997. Ele colocou vários percentuais, né, que a gente pode estar fazendo de acordo com as partes do corpo que estão ausentes, tá? E isso aqui é para cada mão esquerda ou direita, antebraço esquerdo ou direito, né? Quando a gente tem amputação bilateral, aí a gente tem que dobrar esse percentual, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Então, um homem com amputação em perna abaixo do joelho, estatura do paciente é de 1,60, né? O peso ideal calculado dele, vejam que foi aquela proposta inicial que eu fiz para vocês, de 21,7, multiplicado por 1,60 ao quadrado, tá? Ficou faltando um 2 aqui, mas eu fiz o cálculo ao quadrado. O peso ideal dele, então, deu 55,6, tá? Se ele tivesse todas as partes do corpo, né? Então, esse valor é o meu 100%. Como ele tem ausência de uma perna, né? A perna direita ou esquerda, né? Qual seria, né, o percentual, né, dessa perna aqui, tá? Se é 7%, né? Que a gente viu na tabelinha do slide anterior, né? Perna até o joelho é 7%. Então, isso em quilos é só jogar nessa regrinha de 3 aqui para chegar nesse valor de 3,89, tá? Como é que eu vou calcular o peso ideal desse paciente? 55,6 menos a perna, né? Vai dar 51,7, tá? Bom, aí você pode falar, Leila, mas a gente não tem informação da estatura, né? Porque às vezes se o paciente está sem as duas pernas, como é que eu vou fazer a estatura do paciente, né? Então, sem a estatura ferida, eu vou coletar a estatura informada antes da amputação, é uma opção, se ele sabia, né? Ou então eu vou fazer a estimativa, né, do valor médio entre a medida do pai ou da mãe, tá? Ou se eu tiver, né, a medida a perna, eu posso estar fazendo a altura do joelho ou então pelo comprimento da una, que é o braço, tá? Então, existem algumas possibilidades, né, que a gente vai tentar se a gente tiver essas informações, certo? Então, indo para o próximo slide. Bom, como é que fica o peso atual aferido? Vamos ver aqui se eu consigo botar esse vídeo aqui para funcionar, que eu achei melhor botar um videozinho aqui do que eu estar fazendo demonstração, né? Vamos ver então. Vamos assistir o vídeo agora. Antes de iniciar a pesagem, verifique se a balança está calibrada, ou seja, se a agulha do braço e o fiel estão na mesma linha horizontal. Se a balança não estiver calibrada, é preciso calibrá-la. Para calibrar a balança, gire lentamente o calibrador até que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados. Em seguida, trave a balança. Coloque a criança ou o adulto com o mínimo de roupa possível no centro da balança. Ele deve permanecer ereto, com os braços estendidos ao longo do corpo e os pés juntos. Após posicioná-lo, destrave a balança. Mova os cursores sobre a escala numérica. Primeiro o maior para os quilos, depois o menor para os gramas, até que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados. Trave a balança. Faça a leitura de frente para o equipamento, a fim de visualizar melhor os marcadores. Depois, anote o peso no prontuário ou na ficha de registro. Retire a criança ou o adulto. Por último, retorne os cursores até o 0 na escala numérica. Beleza, gente. Então, agora a gente vai, próximo slide, a gente vai falar sobre peso, né? A gente falou de peso aferido, agora a gente vai falar de peso estimado, né? Já esgotamos toda a informação do peso ideal, agora a gente vai para peso atual, né? Bom, como é que a gente vai fazer a estimativa? Se a gente não puder fazer esse procedimento que vocês acabaram de ver no vídeo, né? Às vezes o paciente está acamado, né? Então eu preciso fazer uma estimativa, tá? Então existem equações, tá? Que foram sugeridas por aquele autor que eu tinha falado para vocês, o Shumlea, né? Para homens e mulheres, né? Se eu não tenho peso e eu quero peso, eu preciso usar outras medidas corporais. Então as medidas que ele sugere são a circunferência, né, ou perímetro da panturrilha, tá?
a altura do joelho, que o paciente pode estar, você pode coletar essa medida com o paciente sentado ou deitado, tá? O perímetro do braço, né, que é a circunferência do braço, olha, como medir com o paciente deitado, tá vendo? São técnicas, esse paciente aqui ele está deitado, tá? E a dobra cutânea subescapular, tá vendo? A gente identifica a escápula aqui, a gente dá uma certa distância de mais ou menos um dedo, né, para a gente começar a fazer o destaque da dobra, né, senão a gente vai fazer a dobra, o risco de fazer exatamente em cima da escápula, ele tem que ser abaixo da escápula, né, e tem todo esse cuidado, tá? E são as mesmas medidas que a gente usa para homens e mulheres, tá? Depois a gente faz o cálculo, né, e aí a gente vai ter o valor, né, do peso desse paciente, né, estimado, ok? Dificilmente vai ser a mesma coisa, né? A gente sabe que é uma estimativa, mas é um ponto de partida e é melhor do que não ter nada, né? Então, hoje em dia, a gente tem vários estudos que fazem várias comparações entre medidas aferidas e medidas estimadas para a gente, pelo menos, identificar qual é a diferença entre elas, tá? Bom, quando a gente está trabalhando com estimativa de peso também, a gente também tem que levar em consideração, principalmente quando o paciente está deitado, e se ele está deitado, ele é um paciente hospitalizado. E se ele é um paciente hospitalizado, é um paciente mais grave do que um paciente que vai até o teu consultório, a tua clínica ou o teu ambulatório, né? É um paciente mais, né, que tem mais risco, tá mais grave, tá? Então, a probabilidade dele ter edema é muito grande, até porque ele está deitado muito tempo, não, se ele não deambular, né? Então, aquele exame físico que eu mostrei para vocês de como avaliar o edema, tá? Vocês vão, a partir do momento que vocês identificarem que o edema só vai até o tornozelo, né, é uma cruz, ou vai até o joelho, né, porque o edema ele cresce de baixo para cima, tá? Ou vai até o joelho com 2 cruzes, ou até a raiz da coxa, né, que é a base do quadril aqui, 3 cruzes, ou é a nasarca, o paciente está totalmente demasiado, né, geralmente paciente nefropata, paciente que tem síndrome nefrótica, pode apresentar um edema generalizado, tá? A gente vai olhar, né, a sugestão da tabela para estar subtraindo, né, o peso que a gente fez, né, inicial desse paciente, tá? Então, a gente, por exemplo, pode fazer uma estimativa de peso, né, com algum recurso, ou pode pesar o paciente e a gente vai descontar esse valor a partir do momento que a gente identifica o edema, tá? Aí a gente tem também, né, a questão de um paciente, por exemplo, um paciente hepatopata, que ele pode ter edema na região peritoneal, que a gente chama de ascite, tá? Então, se esse paciente, né, além dele ter esse edema a nível periférico, ele tiver também um ascite, a gente também precisa estar, né, identificando, né, o grau, né, a gravidade dessa ascite, né, e para isso a gente pode estar consultando a equipe médica, né, porque certamente, né, o médico está acompanhando o paciente com ascite, né, e está avaliando em prontuário qual é, né, a gravidade dessa ascite, para que a gente possa também estar fazendo, né, descontando aí esse peso referente a essa água que fica retida aqui na região peritoneal, tá? Então, seguindo aqui, né, já esgotamos peso, né, falamos tudo de peso, agora vamos falar um pouquinho de estatura, tá? Mais um videozinho aqui, são só esses dois, tá? Um para peso e um para... Coloque a criança ou o adulto de pé no centro do antropômetro, que deve estar fixado numa parede lisa e sem rodapé. A criança ou o adulto deve estar descalço, com os cabelos para baixo e a cabeça livre de adereços. Mantenha-o ereto, com a cabeça erguida, olhando um ponto fixo na altura dos olhos. Os braços estendidos ao longo do corpo. Os joelhos paralelos, juntos e esticados. Os mamelos internos em contato um com o outro. As costas e as nádegas em contato com o equipamento. E os calcanhares em contato com a parede. Abaixe a parte móvel do equipamento, fixando-a contra a cabeça, com pressão suficiente para comprimir o cabelo. Retire a criança ou o adulto. Faça a leitura, sem soltar a parte móvel do equipamento. Por fim, anote o resultado do prontuário ou na ficha de registro. Beleza, gente. Então, essa é a técnica de estatura aferida, tá? Vamos agora, então, falar sobre, né, aquele ponto que eu já tinha falado para vocês, né, que é o plano de Frankfurt,
Esse plano de Frankfurt é para que o paciente não possa nem fazer aquela coisa assim, ó, quando o paciente vai se esticar todo, ele joga a cabeça para trás. Ou então, se ele está muito tímido, está com vergonha, que você está tocando nele, ele abaixa a cabeça assim. Então, o plano de Frankfurt, né, é um plano que a gente até bota uma canetinha, às vezes, aqui, né, no tragus, né, na altura do tragus, né, e nessa região aqui, abaixo, né, aqui da órbita aqui, né, ok? Então, a gente vai identificar e a partir do momento que a gente coloca esse paciente, né, olhando para o horizonte, né, no plano de Frankfurt, nessa região aqui, né, reta, vai ser o momento que ele vai ter, né, o ponto mais alto aqui do crânio dele. E aí, com isso, a gente vai conseguir fazer uma estatura mais próxima do que ele realmente tem. Tá? Essa técnica, então, ela é sugerida tanto pela OMS quanto por Lohmann, tá? Então, a gente agora, né, a partir do momento que a gente fez a estatura ferida, muita coisa pode acontecer num paciente que não vai conseguir, né, não vai conseguir tirar do leito para poder fazer a estatura dele. Então, aqui a gente tem algumas sugestões para a gente fazer a estatura estimada, tá? Então, a gente vai falar inicialmente da altura do joelho, né, que é uma medida que a gente já falou quando a gente falou de estimativa de peso. A mesma medida a gente também pode utilizar em outra equação para estar fazendo a estimativa da estatura, tá? Então, a gente tem passos, né, que a gente vai usar o paciente sentado ou deitado. Importante que a perna fique, né, num ângulo reto, né, de 90 graus, tá? E a gente vai botar a parte fixa aqui, né, do paquímetro, né, que também está sendo chamado de antropômetro, mas o termo correto é um paquímetro, a parte fixa aqui na base, tá, no calcanhar, e a parte móvel, né, a gente vai estar movimentando e empurrando, né, sobre os côndilos do fêmur, tá, que fica mais ou menos, né, uns 4 centímetros dessa bordinha aqui, né, da patela. Então, veja que está um pouquinho mais para dentro, tá? É importante que o paciente esteja confortável, né, e que você assegure que você está fazendo os 90 graus aqui nessa posição, tá? E aí a gente faz a leitura, porque isso aqui é uma régua, né, medida, né? E aí, gente, essa aqui é a equação. Olha aqui, o Shumlea novamente, sugerindo a equação, né, de estimativa de estatura pela altura do joelho. É uma equação bem fácil, porque só usa a altura do joelho e a idade, basicamente, tá? E os estudos que têm aplicado essas equações têm mostrado que a diferença que está dando, né, da altura ferida com a altura estimada fica em torno de uns 7 centímetros. Né? O próprio Shumlea, ele diz que quando a gente faz essa equação, e essa equação ela dá até 7 centímetros, ou seja menor do que 7 centímetros, a diferença que seria esperado e que ficaria aceitável, tá? Então, o que não pode acontecer é ter uma diferença de 20 centímetros, 15 centímetros, né? Isso aí não é aceitável, porque isso vai influenciar bastante no cálculo da dieta, né, no acompanhamento desse paciente, tá? Bom, não tendo, né, um paquímetro, não conseguindo fazer a medida, se vocês tiverem uma fita métrica, também dá para fazer a altura do joelho, tá? A gente também tem essa opção aqui da envergadura, tá? Que a gente chama também de extensão dos braços ou chanfradura. São 3 nomes que a gente tem, tá? E a gente também tem a meia envergadura, né? Então, o que é isso? A envergadura é quando a gente pega a distância do ponto do dedo médio, tá, até a outra parte, né, que é o dedo mais comprido que a gente tem. Tá? Porque existe uma proposta de que essa medida ela é exatamente igual à nossa altura. Ok? Olha, a diferença é pouquíssima. Tá? E aqui a gente também pode fazer, por exemplo, às vezes um paciente está entubado num braço, ele não está com os 2 braços disponíveis, só tem um braço do paciente, ele está no leito, a gente pode fazer meia envergadura, né? Que é pegar o mesmo dedo médio e até essa parte aqui, ó, central, mediana aqui do externo. A gente vai botar exatamente no osso entre o peito, né? Na altura do ponto médio, tá? Mas é bem nesse ponto médio aqui, que divide o externo em 2 partes, tá? Então, seguindo aqui, né, essa aqui é o cálculo, né, a equação proposta, ó, veja que eu vou botar o valor em centímetros, né, da meia envergadura para poder achar a estatura, tá? Então, a gente pode utilizar a equação de Rabito, é uma equação um pouco mais recente, que tem sido também, ele fez algumas correções, né, então tem sido bem utilizada. Mas essas antigas também da OMS,
elas também são utilizadas até hoje, tá? Bom, além disso, gente, a gente pode fazer a altura recumbente, né? Às vezes o paciente, nenhum braço você pode pegar do paciente. Então, o que a gente pode fazer num paciente que está fazendo um coma, está todo entubado, os 2 braços cheios de agulha, cheio de soro, né? O que a gente vai fazer? A gente pode fazer a altura recumbente, tá? Que a gente faz no paciente deitado, que na verdade é o comprimento da cabeça até a planta do pé, tá? Ela geralmente ela é indicada mais para jovens, porque ela foi validada, né, com indivíduos jovens, tá? E ela tem uma superestimativa de 2%, ou seja, ela faz um aumento, né, que é um leve aumento da altura de 2%. Então, você pode estar botando uma régua, pode botar um esquadro aqui, né? E você pode estar traçando, né? Chega o paciente mais para um lado da cama e você pode estar traçando um ponto aqui. A mesma coisa você pode fazer aqui na base, né, dos pés. Traz o ponto para cá e depois é só colocar a fita e medir esse valor de ponta a ponta, tá? Então, essa é também mais uma proposta. Também, agora sim, eu não tenho a altura do joelho, por exemplo, né, conforme aquela sugestão que eu tinha dado do cálculo para paciente amputado, às vezes o paciente não tem as 2 pernas, né? Como é que eu vou fazer a estimativa da altura pela altura do joelho? Eu posso fazer pelo comprimento da una, né? Então, como é que é essa medida? Ela vai a partir do processo estiloide da una, que é esse ossinho que fica aqui para fora do cotovelo, ó, aqui que está aparecendo desse paciente, até o olecrono, que já é um osso conhecido de vocês, né? Aquele ossinho maior da articulação do cotovelo, tá? Então, a partir do momento que a gente faz essa medida, ó, a medida da una aqui, a gente tem as tabelas, né, para idade, segunda idade e sexo, tá bom? É essa tabelinha aqui. Então, vamos para o próximo slide. A gente também pode fazer, né, além da altura do joelho, a gente pode fazer o comprimento da tíbia, tá? A gente pode usar para essa medida não só o paquímetro, né, que é esse daqui, mas pode usar também um equipamento chamado segmômetro, que é o que esse autor está utilizando aqui nessa paciente, tá? Então, a gente vai botar o paciente sentado, com o calcanhar direito repousado sobre o joelho esquerdo, que é essa situação aqui, tá? E a gente vai pegar o aspecto medial da perna, tá? Para poder fazer a medida, tá? Então, na verdade, a gente vai fazer a distância entre os pontos da tíbia medial, né, que é o ponto mais superior da borda, né, da cabeça da tíbia, que é esse ponto aqui, tá? Até o isfírion, né, o isfírion tibial, que é a ponta mais distal do maléolo medial, que é esse ossinho que a gente tem aqui, né, na parte interna da perna, tá? De ponta a ponta. Veja que são 2 ossos que a gente vai estar identificando, né, e são ossos que vão estar sinalizando o comprimento da tíbia, tá? Então, vamos lá para o próximo. Essa é a equação que a gente usa, tá? E uma equação também que só utiliza, basicamente, né, uma medida, tá? E aí, gente, eu quis trazer um artigo aqui para vocês, tá? Que é um artigo relativamente novo. Botei aqui o DOI para vocês estarem identificando o artigo na íntegra, tá? Ele fez uma comparação dos métodos de estimativa de peso corporal e altura em adultos hospitalizados, né? E a conclusão que ele chegou, né, ele comparou todos esses que eu mostrei aqui para vocês, e ele chegou à conclusão que a fórmula que utiliza a altura do joelho, tá? Quer dizer, a maioria dos outros tem uma tendência para fazer muito superestimativa das medidas. E a fórmula que utiliza a altura do joelho, tanto para homens quanto para mulheres, foi a fórmula que teve os melhores resultados, tá? Então, ainda assim, apesar de todas essas opções, se eu tenho um paciente que eu posso fazer a altura do joelho, essa é a medida recomendada para a gente fazer a estimativa, tanto de peso quanto de estatura, tá bom? Beleza, gente? Vamos falar agora dos perímetros corporais, que são medidas também muito importantes, né? Que vão complementar, né, toda essa informação de peso e de altura, tá? Todas as possibilidades de perímetros no corpo, né? Vejam que a gente pode estar fazendo o perímetro da cabeça aos pés, tá? Mas a gente não faz tudo para não ficar muito prolongado, a gente vai escolher pontos que são essenciais para a gente estar identificando, em alguns casos, uma diferenciação de massa magra e massa gorda,
né? Em outras, a própria associação com algumas doenças, tá? E, enfim, dependendo do caso, a gente vai escolher algumas medidas, né? Mas tem aquelas essenciais que eu tinha mostrado para vocês nos protocolos. Então, uma medida até relativamente nova, né, de aplicação relativamente nova para identificar risco, né, porque até falada até então é sempre cintura, né? O pescoço está sendo muito sugerido atualmente, né, porque é uma medida muito fácil de se fazer. Você não precisa mexer com a roupa do paciente, uma parte do corpo mais exposta, né? Então, é uma medida bem interessante e que está tendo vários estudos associando essa medida com muitas doenças crônicas, principalmente que tem alteração metabólica, né? A gente vai botar o paciente, né, com a cabeça no plano de Frankfurt, acima da cartilagem tireoide, né? Geralmente no homem a gente identifica mais fácil, que tem o pomo de Adão, né? Mas na mulher, tá, a gente também pode identificar essa cartilagem, fica basicamente na parte mediana aqui do pescoço, tá? O paciente pode estar sentado ou em pé, né? E os pontos de corte que ainda estamos no processo de identificação. A gente tem várias propostas, vários estudos, mas ainda não temos uma recomendação assim, global, nem mundial e nem nacional, né? A gente tem algumas propostas, tá? Então, a gente tem a recomendação de Lima, por exemplo, para identificar excesso de peso, né, tanto em homens quanto em mulheres. Geralmente fica em torno de 34 centímetros para mulheres e em torno de 37 centímetros para homens. Mas veja que o Oskaya, ele fez um estudo para fazer predição de síndrome metabólica, ele sugeriu o ponto de corte 38 para homens e 37 para mulheres. Tá? Olha o Filgueiras, né? Interessante que está começando a ter sugestão de ponto de corte para crianças, né? Porque até então era uma medida sugerida somente para adultos. Tá? Então vejam que da mesma forma que a medida da altura do joelho, a gente vai aplicando em várias populações, grupos etários, e vai construindo esse conhecimento aí, né? Bom, gente, em relação ao perímetro do braço, tá? A informação que eu já tinha falado para vocês, né, que é uma medida também que está, né, mais exposta do braço. Muitas vezes eu não preciso tirar a roupa do paciente, né? É uma medida importante a gente lembrar que é uma medida que informa sobre os dois compartimentos de forma simultânea, né? Não esqueçam disso, tá? Então, o perímetro do braço ou a circunferência do braço, né, é uma medida de informação de massa magra e massa gorda, tá? Se eu quiser saber somente a massa magra nessa região média do braço, eu preciso aplicar uma equação, porque eu preciso tirar a informação do osso, que está no braço, e a informação da gordura, que é o tecido subcutâneo, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou botar o perímetro inteiro aqui e vou subtrair, né, a participação do osso e da dobra cutânea tricipital. E aqui, no caso, o osso é o π. Tá? O π é uma medida que é uma constante, né? A gente entende que, apesar da gente ter constituições diferentes, né, entre as pessoas, a gente precisou fixar, porque é uma medida impossível de ser feita, né, a medida do diâmetro do osso. Então, a gente considera que o nosso osso tem um diâmetro que é o equivalente ao valor de π, que é 3,14, ou 0,314, tá? Lembrando também que o perímetro do braço, ele está em centímetros, né? E a dobra cutânea tricipital é uma medida que se encontra em milímetros, tá? Então, nós temos duas opções aqui, né? Ou a gente converte de milímetro para centímetro, a dobra cutânea tricipital, e a gente mantém o valor de π, tá? Então, por exemplo, uma dobra de 34 milímetros vai dar 3,4 centímetros. E aí a gente pode subtrair o centímetro daqui com o centímetro daqui, tá? Ou então a gente mantém 34 milímetros e transforma, né, 3,14 em 0,314. E aí com isso a gente está padronizando as medidas dessa equação, tá? Como é que a gente tem que fazer, né, a técnica? Encontrar o ponto médio entre o acrômio e o olecrano, né? Antes desse menino alongar o seu braço aqui, ele deve ter colocado em 90 graus, tá? Aí depois a gente bota o braço no formato relaxado, que é como está aqui, né, desse adolescente, e aí a gente vai passar a fita no braço, cruzando, né, de trás do braço para a nossa frente. Né? Então a gente vai fazer aquele cruzamento passando uma parte por cima e uma parte por baixo, para a gente poder fazer a leitura.
e depois a gente vai comparar o valor com uma tabela de distribuição em percentis, que geralmente é assim que a gente faz. Nesse período também a gente teve, a minha cachorra lá no campo, gente. Nesse período a gente teve a publicação de Frisancho, né? O Frisancho ele tem várias tabelas publicadas, né, de distribuição de percentis de todas essas medidas, né? As mais importantes que a gente usa, tá? E aí a gente pode comparar com essas tabelas, tá? Aqui então a gente faz a marquinha do ponto médio e aqui a gente pode passar a fita. Veja que essa fita aqui é uma fita de costura, né? Eu trouxe essa informação porque foi a melhor foto que eu achei. Mas a indicada mesmo é aquela fininha, né? A gente chama de fita inelástica, que é uma fita que tem uma maior durabilidade, ela é mais fina e ela é mais fácil de ser utilizada, tá? E perceba que eles estão passando uma por cima do outro. Tem que ser não assim, mas tem que ser assim, né? Tem que ser encostando e não passando por cima, tá? Isso também é uma forma, um detalhe importante para ser destacado, ok? E aí, gente, aqui essa é a tabela, ó, distribuição em percentis da circunferência do braço ou perímetro do braço, de acordo com o Frisancho, né? Tem a tabela para homens e tem a outra no slide seguinte para mulheres, tá? E esse aqui é a análise, né? Então, se eu, por idade, tá? Digamos 34 milímetros, né? Vamos ver aqui, 34 milímetros, digamos um paciente que tenha 20 anos. Ele ficaria nesse intervalo entre 18 e 24,9. Se ele tem 34 milímetros, ele está entre o percentil 75 e o 85. Né? Está dentro do percentil 75 e 85, ele está dentro, né, desse intervalo que a gente chama de eutrofia. Tá? Então, ele apresenta, né, uma manutenção dos seus compartimentos. Eu só não sei qual compartimento que ele está realmente assim, se existe diferença entre os compartimentos. Mas, geralmente, quando ele está apresentando eutrofia, na maioria das vezes, né, pode ser que ele apresente, né, a manutenção dos dois compartimentos. Tá? Lembrando que essa análise aqui, eu estou fazendo uma análise conjunta para massa magra e massa gorda. Né? Estou destacando isso o tempo inteiro para vocês. Tá? E aí a próxima tabela, a mesma coisa para mulheres, né? Vejo que o slide é muito igual, mas aí eu trouxe só a tabela para que vocês tenham esse material, né? E falando agora, então, do cálculo, né? Para a gente estar identificando o compartimento proteico agora, o proteico somático, né? A partir do perímetro do braço, eu vou colocar aqui, né, o valor e vou subtrair o valor de π multiplicado pela dobra cutânea tricipital, que é aquela equação que eu tinha mostrado para vocês, tá? Bom, já que eu estou isolando, né, a minha parte muscular, eu só posso ter conclusões a partir do meu compartimento muscular, né, do meu compartimento proteico somático. Então, se o percentil estiver abaixo do percentil 5, eu vou dizer que meu paciente apresenta um déficit do compartimento proteico somático, tá? E se tiver entre 5 e 95, meu paciente vai ter uma manutenção do seu compartimento proteico somático, que é um compartimento muscular, tá? Dificilmente é preocupante eu ter um percentil acima de 95, tá? Mas se eu tiver também não vai ser problema e não vai ser obesidade, né? Uma circunferência muscular do braço não indica obesidade quando ela está acima do percentil 95, tá bom? A gente também, mais uma vez, utilizando o bom senso, né? Eu estou analisando o compartimento proteico, tá? Bom, gente, vamos começar a falar da cintura, né? A cintura trouxe umas informações a mais, porque a gente tem algumas publicações recentes que estão fazendo a gente pensar de uma forma um pouquinho diferente, só um pouquinho diferente do que a gente pensou até o momento, tá? Bom, essas são as possibilidades, né, da gente estar fazendo os perímetros da cintura, né? A gente tem o perímetro que fica na região média entre a última costela, né, a margem inferior das costelas, e a crista ilíaca. A gente tem, que a gente chama de perímetro da cintura, né, segundo a OMS. A gente tem também o perímetro abdominal, que é ele exatamente acima da cicatriz umbilical, tá? E a gente tem o perímetro biilíaco, tá? Então, muitos estudos até o momento, né, têm comparado, né, essas técnicas diferentes e tal. E, enfim, cada estudo tem falado até uma coisa um pouco diferente da outra, mas existe uma tendência, né, para que a gente realmente utilize a medida da cintura, o ponto médio da cintura, que é entre a última costela e a crista ilíaca, né, por conta de ser uma região que está mais relacionada, né, está mais próxima das nossas vísceras, né, dos nossos órgãos internos,
E quando existe um acúmulo de gordura visceral, geralmente a gente tem um aumento dessa região aqui, tá? Mas eu queria trazer, né, um artigo novo, né, para vocês, para que a gente possa estar vendo o que a gente tem de recomendação mais atual, tá? Esse aqui foi um artigo, tá, de 2020, né, Ross também, de 2020, em que ele está relatando, né, um outro estudo que foi feito em 2008, que foi uma revisão sistemática com 120 estudos, tá, que avaliaram a capacidade preditiva de morbimortalidade dessas técnicas. Então foram avaliadas várias técnicas, independente do IMC, do sexo, da idade e da raça. E a conclusão que eles chegaram é que as medidas que foram sugeridas pelo OMS de 98 e, né, por essa instituição aqui, o National Institute of Health, tá, que é um instituto que ele sugeriu, né, o ponto de corte na crista biilíaca, tá, que é a borda superior da crista ilíaca, foram as duas medidas que mais tiveram, né, relação com esse risco, né, de doenças metabólicas e cardiovasculares, tá? Então, o que a gente tem hoje em dia, né, na recomendação atual de 2020, é que a gente utilize ou a medida central, né, que é o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, ou a gente utilize a medida do perímetro biilíaco, né? Ambos seriam, assim, capazes de estar fazendo, né, captando a mesma informação, tá? E aí, depois, ele traz também um gráfico que eu achei bastante interessante eu trazer isso aqui para vocês, porque ele mostra, né, vários estudos que ele analisou, tá? Que vejam que foram estudos que fizeram, né, análises tanto do IMC quanto do perímetro da cintura ao longo do tempo, né? Então, esse autor, ele comparou 1962 com 2000, esse aqui comparou 1987 com 2002, enfim, foram os intervalos que foram analisados por esses autores, tá? E aí, olha só que interessante, o azulzinho é a mudança na prevalência de obesidade abdominal, tá, ao longo do tempo, e o verdinho é a mudança na prevalência de obesidade pelo IMC, né, que a gente chama de obesidade geral, tá? E os pontos de corte analisados foram esses aqui. Percebam que as prevalências pela obesidade abdominal, em todos os estudos, né, foi sempre maior do que as prevalências pelo IMC, tá, gente? Então, isso a gente tem mostrado o quê? Que o perímetro, né, abdominal, ele está captando, tá? Captando muito mais os excessos do que o índice de massa corporal, tá bom? Então, isso tem mostrado para a gente que o perímetro da cintura pode estar aumentando além do esperado, né? Que a gente esperaria que seria dentro do aumento do índice de massa corporal, tá? E ele ainda foi mais longe, ele sugeriu que o fenótipo, né, que é a expressão, né, do gene, tá? Ele pode estar mudando ao longo do tempo para um fenótipo que reflete um aumento da obesidade abdominal. Ou seja, ele está dizendo que se a gente utilizar somente o IMC para identificar excesso de peso na população geral, pode ser que a gente faça uma subestimativa do que realmente está acontecendo. Então, ele está sugerindo que a gente agregue a informação ao IMC do perímetro da cintura, ok? Então, esse é um artigo bem interessante. Aliás, eu queria até aproveitar o momento para dizer que eu criei uma pasta lá no Google Classroom que tem todos esses artigos que eu estou citando aqui para vocês para que vocês possam fazer a leitura do artigo na íntegra. E esse aqui é um dos artigos que eu realmente recomendo a leitura íntegra dele, tá? Vamos lá. Bom, então, dando seguimento aqui, eu fiquei me contendo para não falar muito de metabolismo nessa aula, mas esse momento aqui que explica o que pode estar acontecendo com o perímetro da cintura, né? Eu acho que é tão importante que eu não me controlei e estou colocando aqui para a gente estar discutindo um pouco isso, né? Eu sempre falo para vocês e, né, para os meus outros alunos também do ambulatório, né, que a gente nunca está nos livros, né, e que a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta para pensar que até questões metabólicas no nosso corpo que a gente aprendeu de um jeito, elas podem mudar, né? Então, olha o que está acontecendo. Eu sempre entendi minha vida inteira que a gente tem um tecido visceral que tem um comportamento
diferente do meu tecido subcutâneo. Que ter muito tecido subcutâneo era sempre melhor do que ter um tecido visceral, né, em grande quantidade. Porque a gente sabe que o tecido subcutâneo, ele tem menos liberação de ácidos graxos livres, o tecido visceral tem maior liberação, quem tem mais tecido visceral está mais associado com resistência à insulina, né? E aí olha o que o Ross, em 2020, está trazendo para a gente, né? Ele está dizendo para a gente que a gente, mesmo tendo muito tecido subcutâneo e somente tecido subcutâneo, tá? A gente pode ter uma modificação desse tecido subcutâneo de tal forma que ele pode ser um tecido subcutâneo, né, disfuncional, tá? E ele acaba apresentando características de um tecido adiposo visceral, né? Então, essa figurinha ela mostra isso aqui pra gente. A partir do momento que eu tenho um excesso de energia, tá? O que seria um perfil cardiometabólico saudável? Né? Se eu como muito, o meu tecido, peraí que eu vou ter que dar um pause aqui agora. Voltando aqui, gente, a gente entende que a partir do momento que eu tenho um excesso de energia, né, pela dieta, ou eu faço atividade física, se eu tenho um perfil cardiometabólico saudável, tá, esse excesso de gordura, né, vai fazer com que eu tenha uma multiplicação do meu tecido adiposo, tá? De tal forma que eu vou fazer uma hiperplasia, né, que é o aumento do número das células, tá? Isso significa um armazenamento saudável dos ácidos graxos. Eu não vou ter um extravasamento, né, sem extravasamento dos ácidos graxos. E é a falta justamente desse extravasamento, né, a ausência desse extravasamento, associada a uma secreção saudável de adipocinas, né, tipo a adiponectina, né, que é uma adipocina saudável, né, a gente vai estar conseguindo manter, né, a saúde dos meus órgãos, né, coração, pâncreas, músculo, até da minha cavidade abdominal também, tá? Agora, a partir do momento que eu tenho, né, um tecido adiposo subcutâneo disfuncional, né, eu vou colocar, mesmo que eu não tenha uma quantidade grande de gordura visceral, somente tecido adiposo subcutâneo, né, aquele que no passado a gente falava que não tinha problema se tivesse em excesso, né? O que está acontecendo hoje em dia, né? A gente, por conta, não sei se é por conta do tipo de gordura, a gente não está conseguindo fazer mais a hiperplasia. A gente faz uma hipertrofia, ou seja, as células não estão conseguindo se dividir. Existe uma proposta para isso que pode ser um perfil inflamatório, né? Hoje em dia estamos sendo expostos a muitas substâncias que acabam gerando inflamação sistêmica e por conta desse perfil inflamatório a gente acaba agregando uma quantidade muito grande de macrófagos aqui dentro que não conseguem fazer a resolução da inflamação e sim manter um perfil inflamatório desse tecido adiposo, né? E aí com isso eu não consigo fazer a hiperplasia, que seria o desejável, eu faço somente uma hipertrofia. E essas células grandes que não se dividiram, elas ficam fazendo um extravasamento de ácido graxo livre, né? E, além disso, uma secreção disfuncional, né? Não saudável de adipocinas, tá? São essas adipocinas associadas a um excesso de ácidos graxos livres, né, que vão estar levando a um estado de resistência à insulina. E essa resistência à insulina, então, ela vai fazer um aumento de uma lipólise, a gente vai diminuir a captação de glicose, a gente vai aumentar, né, a produção de triglicerídeos, vai diminuir o clearance, né, a depuração da insulina, tá? Enfim, várias situações em que vão colocar o nosso indivíduo, né, em situação de risco cardiometabólico, tá? Daí a preocupação hoje em dia, né, com essa medida do perímetro da cintura. E é por isso que eu estou, né, explicando um pouco mais esse artigo para vocês e estou recomendando a leitura, tá? Então, o próprio artigo também, ainda estou no artigo, porque ele sugere a técnica adequada da medida da cintura quando ela for feita por um profissional, tá? Então, aqui está o passo a passo que vocês podem utilizar, né? Tem a referência, no próprio artigo, tem a referência, né, desse myhealthywaist.org, tá? Vocês podem traduzir isso daqui, mandar para os pacientes de vocês, né? E hoje em dia, né, a gente tem um detalhe interessante que com, né, a abordagem da telemedicina, né, do ensino da consulta remota, né, que até o que eu tenho feito desde março na nossa clínica online, existe o passo a passo para a autoaferição.
que a gente pode mandar por WhatsApp para os nossos pacientes, a gente pode apresentar, a gente pode explicar no meio da consulta. Enfim, tem várias formas da gente estar fazendo essa abordagem que eu acho que é uma coisa que não tem volta mais, né? Bom, para fechar, né, esse artigo ele sugere que a gente substitua esses pontos de cortes tradicionais, são esses recomendados pela OMS, mas ele diz que esses pontos de cortes fixos, ou seja, não adaptados ao IMC, ele pode fazer uma subestimativa, né, e uma identificação adequada do risco metabólico dos pacientes. Então, você imagina um paciente que tenha um peso normal, né, se ele for utilizar provavelmente esses pontos de corte, provavelmente você não vai identificar risco desse paciente. Então, um paciente que tem um IMC mais baixo, ele tem que usar pontos de corte mais baixos de cintura para que a gente possa estar identificando o início desse processo, já que a gente viu, né, que o próprio Ross mostrou para a gente que a cintura ela tem aumentado antes, né, ou em quantidade maior do que o próprio índice de massa corporal. Então, o autor ele finaliza o seu artigo recomendando que a gente utilize esses pontos de corte adaptados às faixas de IMC, tá? Então, agora, gente, finalizando, né, para o nosso último parte aqui da aula, né, que infelizmente acabou ficando uma aula um pouco longa, gente, mas é muito detalhe, e aí eu peço desculpas a vocês, mas essa aula, assim, ela precisava ter todas essas informações, tá? Então, eu tentei fazer, juro que eu tentei fazer o mais objetivo possível, tá? Bom, falando então nas dobras cutâneas, vamos para a definição. É a espessura de uma dupla camada de pele e de tecido adiposo subcutâneo comprimido, tá? Comprimido por quem? Pelo plicômetro, né? Podem ser usadas de forma isolada, eu posso estar acompanhando, eu posso fazer só a dobra cutânea tricipital e só acompanhar ela ao longo do tempo do meu paciente, tá? Se for um paciente hospitalizado, por exemplo, eu posso também fazer, né, o cálculo da dobra cutânea e comparar nas tabelas do Frisancho, né, aquela que eu mostrei para vocês. Ou eu posso aplicar a dobra cutânea para estar, né, calculando a circunferência muscular do braço, tá? Ou então eu posso usar de forma combinada para que a gente possa estar predizendo gordura corporal, tá? Qual que é a lógica da estimativa dessas dobras cutâneas? A gente entende, parte do princípio, que metade do conteúdo corporal de gordura encontra-se no tecido subcutâneo, tá? E aqui, desculpa o erro. E essa metade, ela se relaciona com a gordura corporal total. Então, é baseado nessa premissa que todas essas tabelas de percentil, né, e de esses pontos de corte para ver o que é excesso, o que é normal, é baseado nessa premissa que essas conclusões são tiradas, tá? Então, a gente vai entender como é que faz, né, essa técnica, né? A maioria, né, das técnicas geralmente sugere que a gente faça no lado direito da pessoa, a gente tem que identificar o ponto ósseo, olha aí o ponto ósseo para a gente identificar, marcar o local da dobra, tá? Segurar a dobra cutânea, né, entre o polegar e o indicador da mão esquerda, tá? Destacar a dobra e mantê-la pressionada. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto, gente, de estar pegando a dobra aqui, ó, sentindo o músculo, tá? Ó, vou tentar fazer aqui, soltar e ficar só com a gordura. Então, a gente tem que sentir um clique. Esse clique, quando a gente faz assim, ó, é porque eu tô largando, né? O músculo tá ficando para trás e eu tô fazendo o destaque da dobra. E aqui na minha mão só tem pele e gordura, tá? Então, é importante que vocês tenham essa percepção. Fez a dobra, deu uma apertada, sentiu que o músculo saiu e que ficou na sua mão foi só gordura e pele, tá? Senão a gente vai estar incluindo aqui na dobra esse tecido muscular que eu não quero. Eu quero uma medida só de gordura subcutânea, tá? E aí eu vou estar fazendo essa medida com o dedo, geralmente 1 centímetro abaixo ou acima, né, da medida central, por exemplo, se for uma circunferência do braço, tá? E eu vou posicionar o plicômetro exatamente no ponto médio, né? Então eu vou, se o meu ponto está aqui, né, eu vou pegar a dobra ou aqui para poder botar o plicômetro exatamente no ponto médio do meu braço, tá? Eu vou ficar sustentando a dobra enquanto eu boto o plicômetro, né? Eu não posso soltar a dobra quando eu botar o plicômetro, tá? Eu vou contar até 3 quando eu né, apertar aqui, tá? Eu vou soltar a haste do plicômetro, eu vou ficar olhando o visor, vou contar até 3, tá?
e faço a leitura, né? 1, 2, 3 e faço a leitura. Porque se eu não fizer a leitura em 3 segundos, a tendência é uma mola, né? A mola vai ficar apertando o meu braço e ele vai ficar diminuindo a minha espessura da dobra cutânea, tá? Então eu tenho que ter prestar atenção nisso, tá? E aí, conforme aquele protocolo, né, do autor que eu mostrei para vocês, que agora eu esqueci o nome, eu já vou lembrar, ele sugere fazer 3 vezes, né, Norton, tá? Ele sugere fazer 3 vezes, né, mas não, por exemplo, quando a gente vai fazer um protocolo desse, a gente não faz só em uma medida. Então, digamos que eu vou fazer 4 medidas, atricipital, bicipital, subescapular e suprailiaca, tá? Então, eu vou fazer a primeira vez nas 4, depois eu volto para a bicipital, faço a segunda vez nas 4, volto pela terceira vez na bicipital e repito a terceira vez nas 4, tá? Eu não posso fazer 3 vezes aqui, 3 vezes aqui e assim por diante, porque senão eu vou estar fazendo muita mobilização de água, né? E a tendência é a dobra ficar cada vez menor. Então tem que ter esse cuidado para deixar ela se recuperar até a segunda ou a terceira medida, ok? Recomendando também que seja feito antes de uma atividade física, né? Pesada, tá? Bom, as dobras cutâneas tricipital e subescapular são as mais usadas de forma isolada, né? Primeiro porque elas são as mais expostas, segundo porque a gente tem tabelas com distribuição em percentis, principalmente para essas duas, né? A tricipital é essa daqui e a subescapular é essa daqui, tá? E também porque a espessura da dobra é mais fácil de ser formada, tá? Embora essa aqui tenha uma certa dificuldade em relação a essa aqui, que é a mais fácil de todas, tá? Existem outras dobras, por exemplo, a dobra axilar, a peitoral, a coxa. Nossa, a coxa da panturrilha são dobras difíceis de serem feitas, tá? Então, por conta de todas essas questões que a literatura sugere, né, que se a gente tiver que escolher dobras de acompanhamento, até para estimativa, né, de equações, que a gente use mais essas dobras tricipital e subescapular. E aqui a gente tem as tabelas, tá? Então a dobra cutânea tricipital para homens e mulheres. E lembrando que a classificação que a gente vai fazer, né, a conclusão que a gente vai chegar é a conclusão relacionada ao compartimento energético, porque eu estou avaliando o tecido gorduroso, tecido subcutâneo, certo? Eu não vou fazer uma conclusão sobre estado nutricional global. Ele não vou dizer que ele tá magro ou ele está gordo. Ele está com déficit do compartimento energético ou com manutenção ou com excesso do compartimento energético, tá? Que é bem diferente da conclusão que a gente chegou quando a gente fez o perímetro do braço, né? E aí, gente, falando de dobra cutânea, eu queria mostrar para vocês, né, todos os plicômetros ou adipômetros que a gente tem, né? Esse aqui foi um estudo que comparou, né, os mais comuns aqui do mercado, né? E a conclusão que eles chegaram é que não teve diferença estatisticamente significativa, né, nas medidas que foram feitas com os 4 tipos de plicômetro, ok? Então, o importante é que vocês encontrem um plicômetro que vocês gostem, né? Por exemplo, esse Sescorf aqui, eu não gosto muito, porque eu acho ele muito, a pressão dele eu acho forte. Minha mão é pequena, então eu acho ele muito grandão. Eu gosto muito do Lange, que é esse verdinho aqui, por isso que eu boto ele aqui o tempo todo. Eu acho ele mais fácil, mais leve, mais fácil de fazer leitura, tá? Mas vai depender de cada um que queira estar, né, utilizando, escolhendo o seu instrumento de trabalho, tá? Só quis trazer uma referência para que vocês tivessem tranquilidade em que vocês poderiam escolher. Então vamos para as técnicas, eu vou passar rapidinho, esse material vai ficar com vocês, né? A gente vai botar em PDF lá depois e fazer, né, o upload no Google Classroom, mas eu vou mostrar rapidamente agora para finalizar a nossa aula e não demorar mais. Então essa aqui é a técnica de aferição da dobra cutânea, tá? Tricipital. Então, assim, o que me chamou a atenção aqui é que esse cara aqui ele acabou fazendo exatamente diferente, né? Eu falei para botar o plicômetro na marca do ponto médio, né? E veja que ele botou um pouquinho abaixo, né? Então ele tinha que ter colocado o plicômetro um pouquinho acima aqui, tá? Para poder ser exatamente, né? Faz diferença você botar um pouco para cima, um pouco para baixo o equipamento, né? Aqui também a bicipital, tá? Na parte da frente, que fica bem no bíceps, ok? A subescapular, né? Veja que a subescapular ele botou bem acima da marquinha. Veja que a escápula está aqui, ó. Então, subescapular é abaixo da escápula, né?
Essa daqui é a dobra cutânea axilar, né? Veja que ela é meio transversal, tá? E aí a gente vai estar pegando a linha axilar anterior, né? Com a base do externo, tá? Que a gente chama de apêndice chifoide do externo, ok? Então essa aí a gente olha, o paciente pode tanto jogar o braço para frente, fazer assim, ou ele pode fazer o movimento que essa menina está fazendo também, jogando o braço para trás. Mas eu prefiro que jogue para frente para ficar com essa parte aqui mais relaxada, tá? A próxima medida, então, é a dobra cutânea supraespinal, tá? Que fica bem, né, 5 a 7 centímetros acima da espinha ilíaca anterior, tá? Sobre uma linha que vai da borda axilar anterior para baixo, ok? É uma medida que fica entre a suprailíaca e a abdominal, tá? É a supraespinal. A próxima medida, então, é a suprailíaca. Veja que ela fica bem acima da crista ilíaca, tá? E ela fica nessa linha axilar anterior também. Olha, a linha continua aqui. Nessa parte aqui a gente faz a axilar e aqui embaixo a gente faz a suprailíaca, tá? É uma medida que ela faz uma das mais comuns que a gente faz. Essa é a peitoral que eu havia falado, a mesma linha axilar anterior que a gente desce para achar, né, a peitoral e a suprailíaca, agora a gente vai vir para cá na direção do mamilo, que aí a gente vai identificar o ponto médio, né, onde a gente vai estar colocando também o plicômetro nesse ponto médio, tá? Então, na mulher, né, deixa eu só voltar aqui. Essa dobra cutânea peitoral, né, ela no homem, ela vai ser a linha média, né, o ponto médio entre a linha axilar anterior e o mamilo, e na mulher, né, existe uma pequena diferença, a gente vai pegar o primeiro terço, porque é a parte aqui, né, que a gente tem maior acúmulo de gordura, então na mulher é um pouco diferente, né, a localização, tá? A dobra cutânea abdominal, então, ela fica aproximadamente uns 2 centímetros à direita da cicatriz umbilical, tá? Veja que fica no outro extremo, né, da suprailíaca e da supraespinal, né? Então, a dobra cutânea abdominal você também pode utilizar. A dobra cutânea da panturrilha, aquela que eu falei que é um pouco mais difícil de estar fazendo, porque é uma região que tem muito músculo, né? O tecido geralmente ele é um tecido mais rígido, diferente do tecido do abdômen, que é um tecido mais flácido, né? Mas é importante da gente estar fazendo essa dobra também, porque algumas equações solicitam dobras na parte inferior do corpo, né? Assim como a dobra cutânea da coxa, que na mulher, né, a gente sugere que seja feita nessa parte aqui, porque é o primeiro terço que tem um acúmulo maior de gordura, né? E no homem a gente sugere que seja feita na parte mediana, né, o ponto médio entre a prega inguinal e a borda superior da patela, tá? Então, a gente recomenda que seja feito, né, no homem dessa forma, tá? Então, gente, é isso, né? Acabou todas as técnicas e eu queria só reforçar com vocês que essa é a primeira parte da nossa aula de antropometria, né? Na segunda aula eu convidei, né, um professor que ele trabalha, né, com análise de composição corporal, né, e incluindo métodos bem mais novos, né, e aí eu acho que vai ser uma experiência bem interessante para todos nós, tá bom? Então até a próxima, nos encontramos no horário síncrono para a gente estar tirando dúvidas, né, para a gente fazer alguns testes, e o questionário também sobre essa aula, né, já está também no Google Classroom para que vocês possam estar respondendo lá as perguntinhas, beleza? Até a próxima então, gente. Grande abraço para todos. Tchau, tchau.